dizer nessa noite, tem uma palavra de Deus para a sua vida, tem uma palavra que vai te direcionar, tem uma palavra que vai trazer um novo rumo para os seus passos. A palavra diz que o homem faz os seus planos, não é verdade? Mas a última palavra é do Senhor. Amém, igreja? Então é esse coração que nós queremos ter, e debaixo dessa palavra que nós queremos andar. Quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Nós vamos ler primeiramente do 1 ao 6. Depois nós vamos pular para o verso 12. Estou na versão NVI, tá bom? Se quiser botar a mesma versão. Isso. Estão prontos? Amém? Diz assim a palavra: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Vamos para o verso 12, por favor. 12 e 13, tá bom? Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Gostaria que você fechasse os teus olhos, nós pudéssemos orar juntos. Senhor Deus e Pai soberano sobre as nossas vidas, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante do poder supremo, Deus, que há na terra, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que nela há todo o poder. Nessa palavra não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nós nessa noite nos colocamos inteiramente em Tuas mãos. Que essas sementes, que essa palavra venha encontrar um lugar no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, Deus, para que nós possamos andar, nos mover por ela. Em nome de Jesus. Toda dispersão seja repreendida em nome de Jesus. Todo bloqueio no entendimento que caia por terra em nome de Jesus. E que as mentes e os corações sejam abertos para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa falar individualmente com cada um de nós aqui nessa noite, de forma especial, de forma única. Assim nós oramos, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Então vamos lá, né? Isaque, ele era filho de Abraão. Ele foi gerado debaixo de uma palavra de Deus, aonde já não havia esperança, mas
ele foi fruto de um grande milagre, aonde a sua mãe, avançada em idade, concebeu aquele filho. Abraão ficou muitos anos sem poder ter filhos, aquela família, mas havia uma promessa, havia uma palavra de Deus empenhada, e no tempo devido, no tempo certo, Isaque nasceu. Isaque se tornou um menino, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, até que ele constituiu a sua família, e ele começou a andar por si próprio. Ele estava passando um período de muita dificuldade. Nessa passagem a gente vê no verso 1, que houve fome naquela terra. Fala assim comigo: houve fome naquela terra. E é interessante que a Bíblia, ela reforça algo. A Bíblia fala: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, como tinha acontecido no tempo de seu pai. Olha que interessante. Problemas, momentos difíceis, todas as gerações vão passar. Todas as gerações. Sejam moços, sejam jovens, sejam velhos, a dificuldade vai se apresentar em algum momento das nossas vidas. Mas, no momento da dificuldade, o que nós fazemos? No momento da dificuldade, como nós nos comportamos? Diante de um grande problema, diante de uma grande dificuldade, como que começa a sair as palavras dos seus lábios? Quais são as palavras que saem dos seus lábios? Diante de uma impossibilidade, como que o nosso comportamento é definido? É algo que nós pensamos. Um exemplo, um filho que às vezes não está no caminho do Senhor. Como nós nos comportamos diante dessa situação, dessa circunstância tão difícil? Nós somos aqueles que falamos: não tem jeito. Nós somos aqueles que falam: já tentei de tudo, mas não tem jeito, nunca vai acontecer. O mundo tem muita coisa boa, né? Tem muita oferta hoje no mundo, a pessoa vai querer, meu filho vai querer Deus, acho que não vai acontecer. Ou você é aquele que é o primeiro a se levantar como um intercessor, como um profeta, é o primeiro que se levanta e começa a declarar vida, vida do Espírito Santo, começa a declarar a unção de Deus alcançando a vida do seu filho, alcançando a vida desse irmão, desse parente seu, desse neto. Essa posição que não nos deixa ser contaminado por algo aparente, mas se deixa ser contaminado pela visão de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Queridos, no meio da situação difícil, nós precisamos buscar ao Senhor. E te falo, não somente no momento da dificuldade, mas em todos os momentos da nossa vida. Seja um momento bom, seja um momento ruim, nós precisamos entender: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Eu dependo totalmente de Ti. E aqui diz que, pela fome ter atingido aquela terra, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E aqui, numa atitude de Isaque, que você vê assim, ele está passando um momento, havia fome, e ele faz o quê? Ele toma uma atitude, ele vai. Muitas das vezes nós fazemos isso. Aqui não diz que Isaque orou ao Senhor,
Lembra quando aconteceu na época de Abraão, pai de Isaac, que Abraão passou por um período de fome naquela terra? Você vê exatamente isso. E Abraão vai para o Egito. Olha, querido, Abraão, ele, numa atitude talvez precipitada, ele vai para o Egito. Ele não consultou o Senhor, e Isaac estava passando pelas mesmas situações. Olha só, situações que nós passamos, muitas vezes vão lá bater na porta dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas, olha que interessante, fala assim comigo, fala: mesmo que eu não consultar ao Senhor, o Senhor vai aparecer para mim. Querido, naquele momento, Isaac não consultou ao Senhor, e qual era a lembrança dele? Meu pai foi para o Egito, eu também vou para o Egito. Lá ele não passou fome. Então, automaticamente no coração dele, eu também vou para o Egito. Mas, nesse momento, há uma intervenção de Deus. Olha que tremendo. Verso 2, o Senhor apareceu a Isaac. Fala assim, levante suas mãos, fala: Senhor, quando eu errar, vem em meu socorro e me orienta. Aleluia. Às vezes, no momento ali, nós somos pressionados pelas circunstâncias, acabamos tomando uma decisão, mas no meio daquela decisão, o Senhor vai aparecer para nós, amém? Sabe por quê? Porque há um propósito de Deus na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, e mesmo que nós às vezes não tivermos a percepção de orar e buscar, o Senhor vai aparecer a você e vai trazer a orientação. Que interessante, que o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Aleluia. Abraão foi para o Egito, mas Deus não permitiu que Isaac também pudesse ir para o Egito. Deus interviu, Deus chegou, o cuidado de Deus com Isaac. Queridos, Deus está cuidando do seu filho, amém? Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando dos seus caminhos, Deus está cuidando de tudo na sua vida. E se necessário, Ele vai aparecer, vai vir uma voz do Senhor: não faça isso, não faça aquilo. Eu sei que muitas vezes a gente fala que nós temos que orar, nós temos que buscar ao Senhor, que nós temos que fazer essas coisas, e nós precisamos sim viver dessa forma, mas nós somos falhos, não é verdade? Nós muitas vezes erramos, nós muitas vezes, aos nossos olhos, nós queremos tomar uma atitude que achamos que é a melhor, mas se não for a melhor, o Senhor vai intervir. O Senhor vai enviar um profeta, o Senhor vai enviar alguém, o Senhor vai derramar uma palavra no seu coração. Então Deus fala para ele: procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E aqui, Isaac tem um dilema: sigo o mesmo caminho que meu pai, ou agora eu sigo a voz de Deus? Será que isso é coisa da minha cabeça? Quantas vezes Deus fala com a gente fica, né? Será que isso é coisa da minha cabeça? Mas está passando fome, o tempo aqui está difícil, como que eu vou ficar? Não, mas Deus falou, eu vou ficar. E eu prefiro obedecer a voz do Senhor. E o Senhor no verso 3 fala para ele: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Aleluia. Uma coisa que saltou meu coração: essa palavra, permaneça nessa terra, de que forma? Volta lá para mim. Estamos no verso 3, perdão. Fique nessa terra por algum tempo. Interessantíssimo, essa palavra saltou o meu coração, porque nós queremos muitas vezes uma palavra para nortear toda a nossa vida, mas a nossa vida aqui na terra não é parada, a nossa vida com Deus, ela é
movimento. Fala assim: andar com Deus exige de nós movimento. Então Deus fala para ele aqui: permaneça nessa terra mais um pouco, como diz aqui na minha versão, e eu estarei com você e o abençoarei. Aleluia. Que tremendo, queridos. Quando Deus fala para nós permanecer, é para a gente permanecer. Quando Deus fala se mova, nós precisamos nos mover. É debaixo da palavra de Deus que nós andamos. É debaixo dessa palavra que nós ficamos. Há tempo de se movimentar, mas também há tempo de ficar. Há tempo. E esses tempos são tempos que, se nós nos precipitarmos, nós vamos acabar vivendo uma situação difícil, vamos passar por coisas que não precisaríamos passar. Mas nós queremos que Deus está no controle de todas as coisas, amém? E Deus continua ali falando: porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Olha, queridos, você e a seus descendentes. Fala assim comigo, fala: a promessa de Deus passa por mim e atinge os meus descendentes, filhos, netos, todos aqueles que estão da sua linhagem serão abençoados. A aliança do Senhor não é apenas com você, mas com a sua descendência. O plano do Senhor, ele é mais amplo. Talvez você só está vendo hoje, mas Deus está trabalhando na sua vida, está pensando nas próximas gerações. Olha que tremendo. Passou por Abraão, essa promessa chegou a Isaac e vai passar pelas gerações futuras. Então Deus está falando: porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento, a promessa que fiz ao seu pai Abraão. Queridos, uma palavra no nosso coração nesses dias: é tempo de permanecer. É tempo de permanecer. Aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Está doendo, irmão? Permanece. Está difícil? Permanece. Está chorando? Permanece. Certo de que o Senhor agirá. Certo de que o Senhor é contigo. Amém, queridos? Cara, é algo que na nossa vida, se algo tiver de acontecer conosco, vai acontecer. E o que nós vamos fazer? Poxa, eu estava aqui tão confortável, né? Agora eu vou ter que sair daqui, vou ter que me mover, eu vou ter que ir para tal lugar. Poxa, quão difícil vai ser essa situação na minha vida. Então, assim, entenda uma coisa: se Deus tiver algo para trazer para a sua vida, algo que nós precisamos passar, por mais difícil que seja, Ele vai estar conosco. Vai ter uma saída, vai ter algo grandioso no final daquele caminho, no final daquela preparação. Querido, entenda uma coisa: o fato de Deus aparecer para Isaac é que Deus tinha uma aliança com Isaac. E que você entenda isso nessa noite, você que está nos assistindo em casa nesse momento: Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança inquebrável com você. Ainda que você possa andar por caminhos tortuosos, caminhos longe da presença, o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor tem uma aliança com você que não seja quebrada. O Senhor não quebra, por mais que nós falhamos, por mais que em alguns momentos somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Aleluia. Tremendo, queridos. Verso 5: porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos
e minhas leis. Olha Deus reafirmando aqui para ele a aliança. Tem uma canção que fala, né? Que o Senhor é fiel a mim. O Senhor é fiel a você. Sabe por que o Senhor é fiel a você? Porque Ele entregou o seu próprio Filho numa morte de cruz, numa morte terrível, para que Ele pudesse hoje ter livre acesso a você, para que você pudesse ter livre acesso a Ele. O abismo que nos separava já não há mais. Jesus restaurou a nossa conexão direta com o Senhor. Ele restaurou, Ele nos deu esse livre acesso. E que você entenda nessa noite, não importa o que você esteja passando, o que importa é uma coisa no seu coração, que Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança comigo. Muitas vezes o inimigo, ele tenta fazer com que nós possamos achar que estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Você pode falar isso para o seu irmão? Falar assim: Deus tem uma aliança inquebrável com você. Deus tem uma aliança. E o nosso Deus é um Deus de aliança. Aleluia. Então Abraão fez o quê? Obedeceu. Guardou os preceitos. Guardou os mandamentos. Guardou as leis. Abraão foi cuidadoso. E nós também precisamos ser cuidadosos. O salmista declarou: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queridos, que você possa guardar a palavra de Deus. Em toda e qualquer situação na sua vida, guarde a palavra de Deus no seu coração. Ter zelo pela palavra. Ter zelo de ser um homem e uma mulher que fala: o meu Deus é o Senhor Jesus. Jesus de Nazaré é o meu Deus. E por Ele eu me movo. Por Ele eu ando. Debaixo dessa aliança. Eu acho muito interessante porque algumas pessoas às vezes vêm para a casa de Deus, têm uma experiência legal com o Senhor, recebem até algumas bênçãos. Não é verdade? Muitas vezes a gente vê a pessoa está quebrada, vem para Jesus, começa a prosperar, a vida começa a dar certo. Aí quando ela pega a bênção dela, ela faz o quê? Já recebi o que eu queria, estou indo embora. Muito obrigado, Jesus. Agora eu vou viver minha vida. Igual o filho pródigo, né? Quantos filhos pródigos nós temos nos nossos dias? O nível da nossa vida não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós precisamos ter um caminhar com Deus de aliança. De você ter uma aliança com Deus, que ela seja inquebrável. A minha aliança. Eu lembro de onde Deus me tirou. Do poço de lama. Eu lembro de onde o Senhor me tirou. A obra que o Senhor fez na minha vida, no meu interior. E hoje eu olho para trás e falo: eu não posso negar esse Deus. Eu não posso deixar de servir a Ele. Eu não posso deixar de exercer o dom pelo qual Ele me deu. Eu não posso deixar de falar do nome dEle aonde eu vou. Não posso, nós não podemos, gente. Porque essa é a maior alegria da nossa vida. A maior alegria da nossa vida não é uma venda que nós fechamos, ou quanto nós ganhamos no mês, na verdade. A maior alegria da nossa vida seja o nosso Deus. Que a maior alegria da sua vida seja o seu Deus. Porque essa terra, nada do que vem nessa terra vai nos satisfazer plenamente. Nada. Nenhuma bênção financeira, nada nesse mundo vai nos trazer esse gozo, essa alegria. E muitas vezes nós passamos por testes, não é verdade? Testes difíceis. Mas muitas das vezes nós vemos que Deus propõe testes para ver aonde está o nosso coração. Você lembra? Está aqui muito perto dessa passagem.
Abraão gerou Isaque. Isaque era o filho da promessa. E chega um momento que Deus pede algo muito difícil para Abraão. Abraão, prepara Isaque, prepara a lenha para o sacrifício e vá para o monte sacrificar o seu filho, sacrificar a sua promessa. Provavelmente, Abraão estava realizado. Poxa, gerei o meu filho. Poxa, consegui. Deus abençoou. Minha esposa gerou o filho que tanto sonhamos, que tanto desejamos. Provavelmente ele olhava para Isaque e falava: obrigado, Senhor, por esse grande milagre. Mas Deus queria trazer algo muito maior para ele. E Deus então pede Isaque. Olha que interessante. Eu acho tremendo essa passagem, porque Abraão pega o menino, coloca a lenha sobre ele, e eles vão caminhando juntos e vão para o monte. Isaque, naquele momento, a gente fala muito de Abraão, mas naquele monte, em cima daquele altar, não foi só Abraão que teve uma experiência profunda com Deus. Isaque também teve uma experiência profunda com Deus. E ali, Abraão, mesmo amando tanto seu filho, mesmo sendo tão realizado com seu filho, ele faz aquilo que Deus o pediu. E quando ele vai concluir aquele ato, Deus fala com ele: para, não precisa, você passou no teste. Tem um cordeiro ali preso entre os galhos, vá lá, pega ele e traga para o sacrifício. Naquele momento, Abraão tem um entendimento: opa, não é só o meu filhinho aqui, não é só o meu Isaque, é um filho da promessa que vai dar continuidade a essa descendência, que vai formar uma geração forte, que vai ter uma aliança comigo. Eu creio que talvez essa experiência foi ali onde Isaque também tomou a decisão de transformar o Deus do seu pai no Deus da sua vida. Queridos, olha que profundidade. Andar com Deus é desafiador. Andar com Deus não é fácil, gente. Andar com Deus é difícil. Sabe por quê? Porque toda vez que nós vamos para perto de Deus, eu falo repetidamente, eu reforço várias vezes, toda vez que você se aproxima de Deus, você sai desse encontro com um desafio dele. Toda vez, Deus está sempre nos desafiando. A gente acha que andar com Deus, a gente vai chegar num lugar de descanso. Queridos, nosso lugar de descanso é no céu. É lá que nós vamos descansar. Enquanto houver vida aqui na terra, nós estamos cumprindo a missão. Nós estamos servindo a Deus. Nós estamos servindo ao Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Verso 6, Isaque ficou em Gerar. Vamos lá para o verso 12 novamente. Olha que interessante. No tempo de seca, num tempo de fome, Deus fala para ele permanecer naquela terra. Loucura aos olhos humanos. Mas ele obedece, mas ele entende: eu vou ouvir a voz de Deus, esse é o meu Deus, e eu me movo debaixo da sua palavra. A palavra diz no verso 12, que Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. Aleluia. Queridos, a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida é a coragem para obedecer a Deus. Fala assim comigo, fala: a maior bênção que eu posso ter é a coragem para obedecer a voz de Deus. Deus deu uma palavra para ele totalmente na contramão. Provavelmente todas aquelas pessoas estavam indo para o Egito.
Se eles tiveram a ideia de ir para lá, era porque todas as pessoas estavam fazendo o mesmo movimento. Vamos para o Egito, lá tem água, lá tem fontes, vamos para lá. Mas, debaixo de uma palavra de Deus, ele fica naquela terra, e a palavra diz que ele semeou naquela terra seca. Ele semeou naquele lugar de deserto. Ele semeou naquele lugar onde havia fome. E ele colheu o sobrenatural. Queridos, olhando para Isaac naquele momento, pensa comigo, talvez o recurso que ele tinha, as sementes que ele tinha, ele poderia pensar, eu não vou semear, isso aqui é para eu comer, para eu passar esse tempo difícil. Como que eu vou lançar essa semente? Como que eu vou fazer isso? E se não der certo? A voz do tinhoso, né, rapaz? Aí tá gente mala, né? Eu vou semear nessa terra seca, estou tendo fome. Mas, Senhor, debaixo da Tua palavra, nós vamos lançar semente. Ele foi, preparou a terra, ele lançou a semente, ele se preparou, e a palavra diz que o Senhor o abençoou. Aleluia. Querido, se você tiver coragem para obedecer ao Senhor, você vai viver milagres, você vai viver provisões sobrenaturais, você vai viver coisas tremendas na sua vida. Obedeça ao Senhor. Mas para obedecer a Deus, precisa ter coragem para ouvir a voz de Deus. Eu lembro, uma vez, sempre compartilho, quando Deus trouxe ao meu coração o desejo de sair da empresa onde eu trabalhava. Eu não tinha a ambição de crescer sim, mas sim de sair daquela empresa. Eu ganhava bem dando aula de música, tinha uma vida até consideravelmente ganhando um bom salário, né, dona Leda? Ganhava bem, estava tranquilo, estabilizado, e Deus chega e dá uma palavra: sai daí que eu vou te ensinar a viver pela fé, sai desse lugar que eu vou te ensinar a viver pela fé. E eu falei, Deus, eu não sei o que é isso não. Eu achava que eu sabia viver pela fé, gente. Eu achava que eu tinha fé. Muitos de nós achamos que temos fé, mas não temos exercido a nossa fé. Quando Deus me dá aquela palavra, me tira daquele lugar e me leva para um lugar que não tinha nada, que não tinha segurança, não sabia o que ia ser hoje, o que ia ser amanhã, o que ia ser depois. Falei, Deus, a única coisa que eu tenho é a sua palavra, então o que eu vou fazer? Vou reivindicar essa palavra. Todo dia diante do altar do Senhor, Deus, o Senhor me deu essa palavra. O Senhor disse que ia me ensinar a viver pela fé. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. O Senhor me deu essa palavra, honra essa palavra. Passei momentos difíceis, fiquei devendo algumas coisas na época e tudo, mas jamais, eu falei, Deus, eu creio que o Senhor vai prover, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai derramar. Queridos, foi tempo de muito desafio, foi um tempo de muito desafio, mas foi um tempo de muitos milagres, muitos milagres. Eu não seria o homem que hoje eu me tornei, sem ter passado por aquela experiência, sem ter obedecido à voz do Senhor naquele tempo. Que tudo que nós queremos é segurança. Nós aqui nessa terra, não é verdade? Segurança, estabilidade. Mas a pergunta que fica é isso que Deus quer? De nós? Em nós? Ou é isso que vai nos trazer viver uma fé viva? Não é isso? Não é isso, não são essas coisas. O que faz nos ter uma fé forte são as situações que nós passamos constantemente, difíceis, que vêm fortalecer a nossa fé. Um homem de fé, geralmente, uma mulher de fé, geralmente passou por muitas situações difíceis. Quantos querem ter mais fé aqui na sua vida? Então se prepara para tempos difíceis. Vocês estão entendendo? Estamos entendendo? Porque nós falamos, pô Deus, eu quero ter fé, eu quero viver o sobrenatural, mas nós não queremos o processo de Deus, não é? Queremos ter fé para quê? Para o simples,
para o comum. Fé não é para isso. Fé é para coisas impossíveis. Fé é para impossibilidades. Então, seja qual seja a impossibilidade da sua vida, essa palavra não existe no vocabulário de Deus. Querido, declara: Deus, Tu és poderoso, o Senhor pode, o Senhor vai fazer. Nós vamos aqui entregando diante do Seu altar, crendo que o Senhor é conosco, crendo que o Senhor vai fazer. Une a família, une você lá, se você é sozinho, dobra o seu joelho, coloca diante do altar do Senhor. Queridos, é assim, é a fé. E aí a sua palavra vai contaminando o seu coração. Como que acontece? Momento difícil, nosso coração fica como? Abatido, correto? Como? Endurecido às vezes. Por que Deus, o Senhor permite isso? Aí o que eu começo a fazer? Opa, eu estou andando natural, eu preciso me conectar no sobrenatural. E aí eu vou começar a orar, confrontar aquela realidade e profetizar. Deus vai trazer direção, palavras na sua boca, que você vai começar a declarar palavras em cima daquilo ali, que você vai ver que foi o Espírito Santo que foi colocando na sua vida. Aquelas palavras que o Espírito Santo ora através de nós, não é verdade? Nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que nós precisamos fazer? Vamos para diante de Deus, nós vamos orar, nós vamos falar, e o Espírito Santo vai orar através de nós, de forma profética. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai vir sobre nós, e vai trazer o que para o nosso coração? Esperança, fé, certeza de que Deus vai fazer. Então, se nós não tivermos essa atitude, como Isaac teve aqui, de obedecer, de ir com coragem, nós não vamos colher. Quantos estão entendendo? Diga amém. Verso 13, o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Tempos de crise, tempos de grande oportunidade. Tempos de dificuldade, tempos escassos, vai ser um tempo que Deus vai mais derramar sobre a sua vida. Porque nós não andamos como o mundo anda, nós andamos debaixo da palavra do Senhor. Aleluia. Eu separei uma frase que me marcou muito hoje. Olha só, para a gente fechar. A boa notícia é que precisamos de apenas uma pequena quantidade de fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você não precisa ter uma grande fé. Mas nós precisamos de apenas uma pequena quantidade de fé para acionar o grande poder de Deus. Fala assim comigo, fala: eu preciso acionar minha pequena quantidade de fé para acionar o grande poder de Deus. Aleluia. Você pode colocar de pé no seu lugar? Vamos orar juntos. Vamos nos colocar inteiramente nas mãos do Senhor. Quais situações na sua vida hoje você precisa exercer fé? Você que está conectado com a gente em casa, quais atitudes você precisa exercer fé? Sobre quais circunstâncias você precisa exercer fé? Nós aprendemos que Deus não responde à murmuração. Deus não responde à nossa reclamação. Deus responde a atitudes de fé. Deus responde a atitudes ousadas. Senhor, nessa noite nós colocamos aqui o nosso coração exposto a essa palavra. Deus, queremos ter coragem para ouvir a Tua voz. Nós queremos nos mover pela voz do Senhor. Deus, conforme Moisés declarou que ele não queria entrar na terra prometida se o Senhor não fosse com ele. Assim nós queremos também, Deus. Todos os lugares que formos, nós queremos ir apenas se o Senhor estiver conosco.
Se o Senhor falar para ficarmos, nós vamos ficar. Deus, mesmo sendo uma palavra contrária a tudo que nós vemos de realidade, mas se o Senhor falar para nós avançarmos, nós vamos avançar. Nós queremos seguir a nuvem da Tua presença, nós queremos seguir a Tua voz, nós queremos ser aqueles, ó Deus, que não andam pelo medo, mas que andam por coragem, que andam debaixo de uma palavra profética, que andam no sobrenatural, que andam, Pai, debaixo, Deus, da Tua palavra, que tem o efeito de gerar aquilo que ainda não foi gerado. Oh Deus, que sejam tempos nesses dias, que o Seu povo se levante em fé, para orar, para profetizar, para decretar, ó Deus. E também nós consagramos os nossos lábios ao Senhor, que o Senhor possa orar através dos nossos lábios. Não queremos apenas orar, Deus, de palavras no nosso coração, na nossa vontade da carne, Deus, carnalmente, Deus. Deus, não, nós não queremos, nós queremos orar no Espírito, nós queremos discernir a voz do Espírito, nós queremos discernir aquilo, Deus, que o Senhor tem para nossas vidas. Oh Pai, se move em nossas vidas, conforme o Senhor interviu na vida de Isaac, intervém na vida daqueles, Deus, que precisam hoje de uma intervenção, de uma palavra, de uma orientação, ó Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, o Senhor quer nos treinar, o Senhor quer nos aperfeiçoar, e nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, nos levanta com poder. Levanta essa nossa terra do centro com poder, levanta essa igreja com poder, Deus, com glória, com unção, ó Deus, em nome de Jesus. Nós veremos essa igreja cheia em todos os cultos, cultos de terça, no arena, na reunião de homens, de mulheres, ó Deus, na reunião da grande celebração, nossas células. Nós viveremos um novo tempo, Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, que seja um tempo de prosperidade sobre os fiéis dessa igreja, que seja um tempo, Deus, de abundância de dons e talentos, tempo de fluir no Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, o Senhor tem uma aliança conosco, por isso, Deus, vem com poder, ó Deus, é disso que nós necessitamos nesses dias, Deus, unção, Deus, para quebrar o jugo, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir.